Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 30 de janeiro de 2023. Lá se vai o primeiro mês do mandato desse inferno que vai ser esse governo se a gente não conseguir tirar o cara de lá. Falando em tirar o cara de lá, o assunto do vídeo de hoje é a questão do antipetismo. Que peso, que importância ele tem e que possibilidade há de as forças políticas que elegeram o presidente Bolsonaro em 2018 se reunirem para tirar o Lula de lá o mais rápido possível, dentro da lei da democracia, entendam bem. Me deem 5 segundos que eu já explico. Muito bem, gente. Uma das questões mais importantes para alguém que vence ou que perde uma eleição, ainda mais eleições decisivas, como são as eleições presidenciais do Brasil dos últimos tempos, é entender as razões da vitória e da derrota. Entender as razões da vitória para quem vence é fundamental para calibrar a conduta estratégica e de comunicação do governo eleito e vice-versa. Para quem foi derrotado é preciso lamber as feridas, olhar para as próprias falhas, mapear as circunstâncias que produziram o resultado. Caso contrário, não seremos bem-sucedidos em traçar a estratégia de oposição, do ponto de vista político e do ponto de vista da comunicação. Eu posso perceber, porque praticamente há quase 3 anos já, eu dialogo com a base de apoio do presidente Bolsonaro através dos grupos dos quais eu participo e dos comentários aqui no meu canal, que muita gente imagina que todos aqueles milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro em 2018 são, digamos assim, bolsonaristas. Quem são os bolsonaristas do meu ponto de vista? São uma parcela dos conservadores politizados que tem como seu critério de apoio ao presidente, agora ex-presidente Bolsonaro, ancorado na idolatria à figura do presidente. São pessoas que, antes de qualquer coisa, apoiam o presidente pela pessoa do presidente. Nem todos os conservadores apoiavam o presidente pela pessoa do presidente. É o meu caso. Eu me incluo entre aquele segmento que eu chamo de conservadores politizados, que apoiavam o presidente, ou que apoiaram o presidente, não pela pessoa dele, mas pelos valores que ele defendia e representava, e por aquilo que ele estava fazendo e fez no seu governo. Este segmento, que eu chamo de conservadores politizados, que tem dentro de si uma fatia que são os conservadores bolsonaristas, do meu ponto de vista, se compõe de cerca de 33% a 35% do eleitorado brasileiro. Não tirei esses números do bolso do colete ou de uma cartola. Eles estão ancorados na leitura das pesquisas sobre comportamento eleitoral do povo brasileiro. Quer dizer, a base fiel ao presidente Bolsonaro, mesmo nos momentos de mais baixa popularidade do governo, quando ele estava sob intenso ataque da mídia, da oposição, dos globalistas, girava em torno de 30%. Ah, mas se essa é a base do presidente, como é que ele se elegeu em 2018? O presidente se elegeu porque havia um forte sentimento antipetista, anticorrupção na sociedade brasileira, que agregou a esses 33% mais uns 20% de eleitores que não são necessariamente conservadores e muito menos bolsonaristas. Eram os lavajatistas, eram as pessoas que eram anticorrupção e que têm a questão do combate à corrupção como sua prioridade. Eram liberais
que, como o próprio nome diz, não são conservadores e que, tendo o PT como inimigo, se uniram em torno da candidatura do presidente Bolsonaro, num contexto e sob circunstâncias históricas específicas que culminaram em 2018 com um movimento que vinha desde 2013 protestando nas ruas contra o sistema, tirou a Dilma democraticamente em 2016 o movimento do impeachment e elegeu o presidente Bolsonaro. Portanto, a eleição do presidente Bolsonaro não foi uma eleição que se deu porque todos os eleitores do presidente em 2018 idolatravam o presidente. E para governar é preciso entender isso. Quer dizer, quem são os meus eleitores e o que esses eleitores querem que eu faça? Então, se eu, governante eleito, consigo satisfazer expectativas, não apenas dos 30% que são os meus fiéis eleitores, mas de todos os que me elegeram, 50% mais um, eu tenho chances de me reeleger. E o que aconteceu ao longo do mandato do presidente? Seja pelo estilo pessoal do presidente, que desagradava muita gente, seja por algumas posições políticas do presidente, controversas ao longo do mandato, esta parcela de liberais, de lavajatistas e de antipetistas, que se agrupou e se juntou com os conservadores para eleger o presidente, se desagregou e se desgarrou. O divórcio mais emblemático de todos foi a saída de Moro do governo. O ministro Paulo Guedes, a quem eu sou extremamente grato, sou um admirador do ministro, tive a oportunidade de estar com ele inúmeras vezes, entrevistei-o, manteve-se firme e fiel na missão até o fim, mas vários liberais da sua equipe o abandonaram sozinho na trincheira e mesmo assim ele não desistiu. Mas o que nos importa aqui não é o ministro Paulo Guedes, mas exatamente o fato de que vários liberais desembarcaram do governo. E isto é um movimento que corresponde a levar fatias do eleitorado que elegeram o presidente, apoiavam o governo no início, a se afastar e a deixar de apoiar. Então, o governo do presidente Bolsonaro, ao longo de 4 anos, foi apoiado fortemente por esses 30%. É como se fosse um bunker. Não baixava daquilo. Por pior que fosse o tiroteio contra o presidente, em raros momentos, o apoio a ele, a aprovação do seu governo, baixou de 30%. Então houve uma dissintonia entre o presidente e uma parcela dos seus eleitores que levou a uma perda de força e, de certa forma, explica o resultado da eleição. Na reta final da eleição, quando ficou claro que não haveria terceira via, ficou claro para eles, né? Quer dizer, aqui nesse canal e para muita gente que apoia o presidente, nós sempre soubemos que não tinha espaço para terceira via, que a luta ia ser entre Bolsonaro e o PT. Mas quando para esses caras ficou claro que era ou Bolsonaro ou Lula, eles voltaram a apoiar o presidente. Moro voltou. Vários desses liberais que integraram o governo são meus conhecidos, eu estou dentro de grupos com eles, e eu vi o apoio ao presidente voltar a crescer entre esses segmentos, mas infelizmente isso não foi suficiente para reverter o resultado da eleição. Controverso, como todos nós sabemos. Vou falar só isso para não me complicar aqui, para preservar o canal, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Feito isto, vamos voltar a lupa para a eleição do Lula. E vamos fazer o mesmo exercício de raciocínio. A eleição do Lula não foi uma eleição em que metade, ou quase metade, dos eleitores votou no Lula porque ama o PT, porque idolatra o Lula. Não, meus amigos. O eleitorado petista mesmo, raiz, é de cerca de 25%. E se a gente somar esse eleitorado de cerca de 25%, os eleitores de outros esquerdistas, Marina Silva, Ciro Gomes, desses outros partidos de esquerda aí, PCdoB, PSB e assim por diante, vão chegar a 30, 33,
35% dos eleitores que são eleitores culturalmente, ideologicamente de esquerda, que adoram o socialismo, que acham que o socialismo e o comunismo é uma coisa boa. Ah, mas como é que o Lula venceu? O mesmo raciocínio se aplica à vitória do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, pelo seu estilo pessoal, pelas besteiras que falou sucessivamente, intensivamente durante a pandemia e em outros momentos, que ele foi corrigindo ao longo do tempo e aprendendo, mas a clareza de que o que ele falava era erro só veio para ele na eleição, depois de assistir grupos de pesquisa qualitativa e ver os eleitores o rejeitando pelo seu estilo pessoal, e aí ele tentou se corrigir tardiamente. Mas um contingente enorme de eleitores que votou no Lula não votou em Lula e no PT por ser socialista ou por gostar do Lula, mas porque queria tirar o presidente Bolsonaro. Inclusive uma parcela de gente que votou no Bolsonaro em 2018. E Lula atraiu para o seu bloco eleitoral, além dos tradicionais partidos de esquerda, os tais isentões, essa mídia de esquerda que não gostava do presidente Bolsonaro, os grandes bancos brasileiros, uma fatia do mercado aí, dos Faria Limers, como se diz, do capital financeiro, e montou uma aliança que, apesar da gente ter sérias dúvidas sobre o resultado da eleição, botou ele lá, sentado na cadeira, onde nós gostaríamos de ver o presidente Bolsonaro lá. Então, assim como o presidente Bolsonaro não recebeu em 2018 uma procuração para fazer um governo conservador raiz, ele recebeu uma procuração para fazer um governo de uma aliança de conservadores com liberais, lavajatistas e antipetistas. O Lula não recebeu carta branca dos eleitores para fazer um governo de esquerda. E Lula está fazendo um governo de esquerda, bem à esquerda. Todos os principais ministérios e cargos do governo são cargos de esquerda e as políticas públicas que o Lula está anunciando são políticas de esquerda. E do meu ponto de vista, Lula está cometendo um erro. E este erro vai provocar a desagregação do heterogêneo arco de forças que o elegeu. Ou seja, já é possível ver em editoriais da grande imprensa, em falas de estrategistas políticos de grandes fundos de investimento que fizeram o L, nos grupos dos chamados isentões, de gente do PSDB, que permanece no PSDB, um nariz torcido e bem torcido para o que Lula está fazendo. E se a gente jogar o fato de que o Lula está, portanto, trombando de frente com uma parcela dos seus eleitores, e que, fruto de uma recessão mundial que vem aí, combinada com os erros de política econômica que o PT anunciou que quer fazer e está começando a fazer, nós vamos chegar naquele cenário a que eu me referi em outros vídeos, de uma crise econômica aguda daqui cerca de 6 meses. Então, neste momento, nós teremos o quê? O governo do Lula em maus lençóis, impopular, com uma parcela dos eleitores de Lula se virando contra Lula, e um possível racha no conjunto de forças que apoiaram a eleição de Lula. E como em política não existe vácuo, se uma fatia dos apoiadores de Lula candidato se afastar de Lula presidente, passar à oposição, nós teremos logo adiante um cenário interessante, que é o da possibilidade de reunião do antipetismo. Ou seja, de uma união das forças conservadoras, que do meu ponto de vista, como eu disse, são mais de 30% do eleitorado, com os liberais, que eu acho que são alguma coisa em torno de 5% dos eleitores. Imagino aqui pela votação do Partido Novo, de alguns políticos liberais raiz, que é mais ou menos esse o tamanho dos liberais no eleitorado. Com os lavajatistas e anticorrupção, que eu acho que são alguma coisa em torno de 15%, 16%. Estou tomando por base aqui o desempenho do Moro nas pesquisas no auge, no melhor momento. Em geral, ele ficou ali nos melhores momentos em torno de 11%. Alguns institutos chegaram a dar 15%. Depois foi caindo até o momento em que ele abandonou a disputa. Mas vamos imaginar que esse pessoal
que é lavajatista e anticorrupção, é um contingente em torno de 15%. Então temos lá 33, 35% de conservadores, 5% de liberais, vamos chegar, grosso modo aqui, conta de padeiro, a 40%, mais uns 10, 13% de lavajatistas e antipetistas, vamos chegar nos pouco mais de 50% que levaram o presidente à vitória em 2018. Não quer dizer que eles vão voltar a apoiar o presidente Bolsonaro, que está no exterior. Aliás, aviso a todos, o presidente acabou de pedir um visto de 6 meses para ficar nos Estados Unidos. Mas quer dizer que estas pessoas podem se unir na oposição ao governo do PT, assim como aconteceu no período que antecedeu ao presidente Bolsonaro presidente, a eleição do presidente Bolsonaro. Naquele movimento que se ergueu nas ruas, derrubou a Dilma e elegeu o Bolsonaro. Se a gente for recompor a memória aqui, nós vamos lembrar que entre os principais grupos que lideravam os movimentos de rua em 2015 e 2016 estavam movimentos que não são bolsonaristas. O MBL, o Vem Pra Rua, havia outros grupos minoritários, o Nas Ruas, né? E depois esses grupos mais liberais ou sociais-democratas se afastaram e os grupos conservadores assumiram a liderança das ruas. O grupo Nas Ruas, da deputada Carla Zambelli, daqueles grandes grupos do movimento do impeachment, foi o que seguiu fiel ao presidente Bolsonaro. Surgiram novos grupos, novas lideranças, todo o movimento de eleição do presidente Bolsonaro, de apoio ao seu governo, já foi feito por uma outra geração de lideranças que não fizeram parte do movimento do impeachment, à exceção do movimento Nas Ruas da deputada Carla Zambelli e um que outro. O grupo Acorda Brasil, do príncipe Luiz Felipe, do qual eu fiz parte durante muito tempo, e outros movimentos lideraram o pós-impeachment. E agora quem liderou esses movimentos de rua e os acampamentos já foram outras lideranças, outros grupos totalmente diferentes. Mas nós temos aqui então um degradê de segmentos políticos, de movimentos, dos quais, do meu ponto de vista, os conservadores são a maioria. O segundo grupo mais numeroso é o dos lavajatistas, depois dos liberais. Só que juntando todos esses grupos, nós temos uma maioria capaz de eleger um presidente e, se conseguir fazer a oposição unida, capaz de destituir um presidente, como fizemos em 2016 com o impeachment da Dilma Rousseff, depois de muita luta nas ruas. Acho que 3 anos de luta nas ruas para destituir o governo da Dilma. Então, gente, na linha do meu vídeo de ontem, que é um vídeo que procura olhar o cenário pelo lado positivo, para dar esperança e não só depressão, para vocês que me acompanham aqui e que estão, como eu, tristes com a derrota ou tristes com o erro cometido por alguns patriotas em Brasília, dia 8 de janeiro, talvez fiquem um pouco mais tristes com o resultado adverso que eu estou achando que nós vamos colher na eleição para a presidência do Senado e da Câmara. O vídeo de hoje também é um sopro de esperança, de que nós reuniremos os segmentos antipetistas contra este governo, especialmente porque o PT e Lula estão errando ao fazer um governo de esquerda e ao definir uma diretriz política para o governo que vai desagradar uma parcela daqueles que o apoiaram na eleição e que tendem a se desgarrar. No primeiro momento, não para apoiar o presidente Bolsonaro ou outro candidato a presidente de direita, até porque a eleição presidencial está daqui a 4 anos, mas unindo uma força suficiente capaz para emparedar o governo do PT e, se as circunstâncias assim o permitirem, produzirmos o impeachment de Lula dentro da lei, da ordem, da democracia, como se fizemos contra Dilma, com a ajuda desse povo que votou no Lula e já está se arrependendo. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. Lembre-se que
eu estou preparando um curso de Fundamentos de Ciência Política e Planejamento de Campanhas Digitais. Acho que vou oferecer lá por março, abril, e que se você tiver interesse em reservar uma vaga, mande um e-mail para dextrajornalismo@gmail.com, que eu vou anotar o nome de vocês aqui, vocês serão os primeiros a serem avisados quando o curso for lançado. E lembre-se também, gente, que esse canal aqui só existe graças ao apoio de vocês. A doação pelo Pix é fundamental para manter o canal. O canal teve um tombo na receita depois da eleição, o pessoal desanimou, está voltando devagarinho, mas a receita do canal, apesar de algumas doações mais generosas que ajudaram a melhorar a situação esse mês, ainda está muito abaixo da média do ano passado. E qualquer valor que você doar aqui é bem-vindo e ajuda. Agradeço aos que estão doando, está fechando o mês, hora de pagar impostos, contas, contador. Se você puder ajudar aí, com algum trocadinho ainda antes do fim do mês, eu agradeço. E agradeço também a você que tem compartilhado os meus vídeos, chamado amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando mais longe o conteúdo que eu produzo aqui, comprometido com ideias liberais, valores conservadores, a defesa de um Brasil livre e próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.